Resident Evil é uma franquia com muitos jogos e atualmente ela está dando um show em como fazer remakes e principalmente como fazer survival horror de qualidade. Mas para mim, não há um Resident Evil que personifique tão bem a essência de um survival horror perfeito como o primeiro remake. Então hoje vamos explorar juntos o que faz esse jogo ser tão memorável, mas o mais importante, porque, na minha opinião, ele é a personificação do que torna Resident Evil uma franquia tão incrível. Uma coisa que eu acredito que todos nós possamos concordar é que a forma que o jogo é apresentado para nós é fenomenal. Nós somos primeiramente apresentados aos eventos que se passaram antes do início desse jogo, como o desaparecimento da equipe Bravo e os assassinatos associados ao canibalismo, onde famílias são atacadas por um grupo de aproximadamente 10 pessoas. Nos arredores da zona florestal a noroeste de Raccoon City, a equipe Bravo foi mandada para investigar esses casos, só que acabaram desaparecendo. E os figurões da vez, a equipe Alpha da STARS, a Elite da Elite de Raccoon City, composta por Joseph Frost, Jill Valentine, Chris Redfield, Barry Burton e o capitão Albert Wesker, é enviada para procurá-los, e todos estão armados e preparados para o que der e vier. Eles acabam encontrando o corpo do piloto Kevin e continuam a busca por outros membros nessa floresta densa e sombria, apenas para Joseph, armado com uma espingarda, acabar sendo surpreendido por um cachorro bizarro, um Doberman que foi experimentado com o T-vírus. Mas pior que isso, uma matilha de cães acaba aparecendo e devorando-o vivo, e vemos Jill, um dos membros da STARS, ficar paralisada ao ver algo tão grotesco e fica totalmente sem reação. E quase é morta por um cachorro se não fosse por Chris. Eles então saem correndo e veem Brad, o piloto do helicóptero que curiosamente tem o apelido de Coração de Galinha, ir embora. E os cachorros acabam alcançando Jill e Chris. E a única opção para Chris é tentar se defender, mas mal ele sabia que se o cachorro realmente tivesse mordido ele acabaria sendo infectado. E seria o fim para o lendário Chris Redfield, mas Wesker acaba o salvando. Mas não tem muito o que fazer contra esses monstros no momento, e essa equipe de elite é forçada a fugir e entrar na mansão Spencer, um local totalmente desconhecido, cheio de horrores inimagináveis, que vão testar os membros da STARS mais do que nunca, ou pelo menos testar todos além de Wesker. Eu acho essa introdução incrível, porque nos é apresentado um cenário perturbador que faria qualquer pessoa se borrar nas calças. Mas as pessoas que estamos vendo não são simplesmente pessoas normais, eles são da STARS e são extremamente treinados e definitivamente têm experiência atrás deles. O poder da situação que estava antes nas mãos deles, porque eles estavam completamente armados, muda completamente quando os Cerberus aparecem. E esses cães viram a escala de poder ao seu favor, fazendo até mesmo Jill congelar e Chris quase é morto na introdução do jogo. Então esses personagens que eram para ser os fodões são colocados facilmente em seu lugar por um grupo de Cerberus, nos mostrando que os horrores nessa mansão vão testar até mesmo aqueles com o mais alto calibre de treinamento. Uma pequena introdução que planta as sementes para o resto do jogo e principalmente para os horrores que vão ser enfrentados. A gameplay de Resident Evil Remake até para os dias de hoje é o ouro do survival horror. Os controles de tanque estão presentes, mas são extremamente responsivos e suaves. E antes de irmos mais a fundo, por favor, não use o modo alternativo dos controles nesse jogo, porque você basicamente quebra o jogo, porque você pode bailar pelos zumbis como se fosse o Sonic, porque consegue ficar dando múltiplos 360 e o jogo fica mais parecido com Dead by Daylight do que Resident Evil. O jogo não foi feito para ser jogado com aquela opção, então, por favor, sigam essa recomendação. O básico do jogo é o que já vimos nos Resident Evil antigos. Além dos controles de tanque,
Temos os ângulos de câmeras fixos estrategicamente colocados. Podemos fazer um 180 como em Resident Evil 3. Os fundos pré-renderizados, e esse jogo ainda inclui uma funcionalidade que mantém o momentum da experiência, que é o fato de podermos caminhar livremente por escadas, sem precisar passar por uma tela de carregamento. E os próprios inimigos têm esse mesmo benefício. Dessa vez, nós temos os itens de defesa, que são uma bênção. Temos a faca e um taser para Jill, enquanto Chris pode usar a faca e uma granada de atordoamento que ele coloca na boca do inimigo. Quando o zumbi ou inimigo te agarrar e você tiver um desses itens, você pode ou apertar um botão para usar o item, ou se você joga na versão Remaster, você pode escolher usar esses itens automaticamente. E então o inimigo vai ser acertado por ele e vai ficar atordoado por alguns momentos. Ou no caso de Chris, você vai poder atirar na granada na boca do inimigo e explodir o coitado. Mas em ambos os casos, esses itens te dão uma janela de tempo para que você possa decidir o que fazer. Mas há um porém, esses itens são bem limitados, então usá-los com sabedoria é mais do que aconselhável. É importante notar que, assim como nos jogos antigos, cada item, independente do seu tamanho, ocupa um slot no inventário, e você terá que frequentemente mover itens do inventário para caixas de armazenamento localizadas em determinadas áreas para administrar o espaço. Mas não se preocupem porque essas áreas são todas ligadas. Tudo isso pode parecer pouca coisa, mas jogue o primeiro Resident Evil e logo depois jogue o remake. A fluidez desse jogo realmente está fora desse mundo em comparação a Resident Evil 1 de 96. Cada tiro que você acerta no inimigo tem seu peso e eles são basicamente tanques e francamente são bem aterrorizantes. E eles fizeram de tudo para melhorar quase tudo nesse jogo, mas aí já estamos nos adiantando bastante. Assim como em Resident Evil 1 nós podemos controlar Chris ou Jill. Cada um desses personagens tem vantagens e desvantagens. Por um lado, podemos considerar que o modo hard desse jogo é escolhido ao utilizarmos Chris, que pode sofrer e causar mais danos do que Jill. Mas Jill, apesar de não aguentar tanto quanto Chris, tem muito mais facilidades, como o fato dela poder carregar 2 itens extras e ter a lockpick para destrancar certas portas, que para Chris é necessário usar pequenas chaves, que são itens limitados. Jill sabe tocar o piano, enquanto Chris precisa de Rebecca, como no original. Mas os desenvolvedores implementaram uma mecânica que, se você jogar o jogo de primeira, você não vai escolher uma dificuldade. Você vai escolher entre uma de 3 opções para responder a pergunta como você gosta dos seus jogos. E aí o jogo vai escolher a dificuldade para você. Mas depois que você terminar, você pode escolher a dificuldade tanto com Chris quanto com Jill. Mas esses fatores que compõem cada personagem ainda assim deixam a experiência mais fácil ou mais difícil. E falando em mais fácil ou mais difícil, um aspecto que ficou melhor que em Resident Evil 1 foi o mapa bem intuitivo do remake, que te ajuda a navegar pelas diferentes áreas do jogo. Além disso, você pode pegar certos mapas em certas seções para revelar áreas inexploradas. Para salvar seu progresso, é claro, passamos pelo mesmo processo dos Resident Evil clássicos e precisamos encontrar fitas de tinta ou ink ribbon e usá-los em uma máquina de escrever, e assim como tudo nesse jogo, há um suprimento limitado de ink ribbons, então você não pode salvar seu progresso quantas vezes quiser, mas o jogo te dá o suficiente se você souber usar. Como esse jogo foi ampliado em praticamente todas as formas possíveis, existem diversas áreas extras para você explorar, e todas elas têm um contexto narrativo. A sala além do primeiro zumbi no original não existia. O lugar que precisamos passar para pegar a ponta da flecha e também para irmos até a sala com a chave da armadura também é nova. O aquário dos tubarões, que antes era algo bem simplório, agora se tornou algo vindo diretamente de pesadelos. No remake, há 4 máscaras que precisamos pegar para que possamos então pegar o item que nos permite sair da mansão e ir para a próxima área. Mas nessa área há o caixão do Crimson Head protótipo,
que se torna um boss e ele é mais poderoso que todos os outros. Há também toda a seção relacionada a Lisa Trevor e a própria Lisa Trevor, e isso é um pouco de muitas mudanças que ocorreram no jogo, mas as coisas familiares é que os inimigos antigos do primeiro Resident Evil retornaram com tudo, como os zumbis, Hunters, Yawn, a serpente gigante, o tubarão Neptune, a planta 42, a aranha Black Tiger e os novos Crimson Heads que eu já citei, mas logo falaremos sobre. Uma frase que define esse jogo para mim com certeza é o gerenciamento inteligente de itens. O jogo por si só não é tão difícil em sua superfície, mas se você acabar achando que tem que matar cada inimigo que aparece, com certeza você vai ser pego pela armadilha do jogo, porque para avançar você obrigatoriamente precisa explorar a mansão Spencer e seus arredores, enquanto evita diversos zumbis e monstros. Embora você de fato receba algumas armas poderosas, Resident Evil enfatiza a evasão ao invés do combate frenético, e você tem pouca munição, sem contar que também tem uma quantia limitada de saúde, e quando você estiver mal de vida, que é algo que vai acontecer eventualmente, você precisa utilizar as famosas ervas verdes, ou misturas entre verdes e vermelhas. Em alguns lugares você encontra um estoque limitado de ervas verdes que você pode usar sem utilizar o inventário. Você também pode encontrar sprays de primeiros socorros, mas aí vem o X da questão. As ervas também são limitadas. Não podemos esquecer que você pode ficar envenenado também, e somente as ervas azuis te curam. Mas honestamente eu fui envenenado poucas vezes durante esse jogo, e já joguei muitas vezes. Uma coisa que creio que todos nós possamos concordar é que os jogos do gênero Survival Horror são em sua maioria caracterizados por seus quebra-cabeças. Sejam eles os quebra-cabeças de rachar a cuca, como em Silent Hill, ou puzzles chatos como em Dino Crisis 1. Mas eu diria que são poucos os jogos que levaram o conceito de quebra-cabeça para o coração, como esse jogo. Porque aqui nós temos sim os quebra-cabeças, que diga-se de passagem não são nada demais no quesito dificuldade. Eu diria que os mais complicados são o da combinação de cores nos quadros, a combinação numérica e líquida para criar o V-Jolt, que definitivamente é o mais complicado nesse jogo, e a última, que nem é um quebra-cabeça, mas ocorre quando você tem que levar um composto para a sala de energia e não pode ser acertado ou correr por muito tempo, senão esse composto explode. De resto, as coisas são mais básicas, mas mesmo assim são interessantes. E eu diria que o verdadeiro quebra-cabeça desse jogo é o próprio jogo e a sobrevivência. Há uma variedade de inimigos querendo te detonar nesse jogo, mas você precisa escolher sabiamente o que vai levar consigo, porque você pode ficar sem espaço pegando itens-chave, como vai passar pelo inimigo, e se ele te danificar e você ficar sem vida. E se você tiver bastante munição, será mesmo que vale a pena gastar com esses inimigos, sabendo que há um inimigo poderoso mais pra frente, como os Hunters, que substituem os zumbis na segunda visita à mansão. E se você quer salvar seus itens de defesa para depois, mas há muitos inimigos no caminho, você vai salvar os recursos e vai tentar desviar, possivelmente ser acertado, ou vai gastar seus recursos. Honestamente, são poucos jogos que realmente te fazem pensar dessa forma, como se sua própria experiência fosse um grande quebra-cabeças, que constantemente deve ser resolvido. Cada sala é um quebra-cabeça, cada encontro com inimigos é um quebra-cabeça, e é por isso que para mim, esse jogo encapsula tudo o que um Resident Evil deve ser. Mas por incrível que pareça, tem outros quebra-cabeças para serem resolvidos, como a própria mansão por si só, que é um imenso quebra-cabeças com muitas portas trancadas, chaves a serem descobertas, alguns quebra-cabeças para serem resolvidos, sem contar a residência, as cavernas e o laboratório, que também todos têm esse aspecto de quebra-cabeça. Mas para mim, o maior quebra-cabeça sempre vai ser o gerenciamento de itens e a sobrevivência, porque esse quebra-cabeça de sobrevivência implanta na sua cabeça a dúvida:
e você nunca sabe o que realmente vai acontecer contra esses monstros. Mas aí você se pergunta, como que é possível passar por esse jogo sem ter um zumbi enchendo meu saco? A resposta, na verdade, é bem simples. Há uma forma de se livrar dos zumbis normais. Como? Você vai criar uma oportunidade contra os zumbis para que você possa desviar deles sem se preocupar com danos. Ou falando de uma forma mais simples, você precisa entender os ataques telegrafados dos zumbis, e assim que ele te atacar, você vai se mover para trás e então sair correndo. Pode parecer difícil, mas não é, e é uma ferramenta essencial para poupar recursos e não ter dor de cabeça contra os zumbis abundantes. Mas se você acha isso difícil, ainda há a melhor e maior mecânica incluída nesse jogo, que eu já mencionei algumas vezes. A outra parte da equação que você precisa se preocupar. E essa é a punição contra matar zumbis. Porque os zumbis que são derrotados e você não estourou a cabeça, na verdade, não morreram. Eles estão entrando em um estado de mutação e em pouco tempo eles se tornam criaturas chamadas Crimson Heads, ou cabeças escarlates. Eles são drasticamente superiores aos zumbis convencionais, sendo eles mais rápidos, fortes e resistentes. E a única forma de impedir que essas criaturas venham à tona é queimando os corpos dos zumbis com querosene e o isqueiro, mas até isso é bem limitado. Esses Crimson Heads não só te atacam com um agarrão para te morder, causando danos massivos, como também usam suas unhas poderosas com um golpe corpo a corpo que acerta até os próprios zumbis. Eles são extremamente perigosos e podem derreter sua vida em poucos ataques. Esses inimigos são um dos poucos que você é quase obrigado a matar se estiver em apuros ou se estiver preso. Então, se algum dia alguém te perguntar sobre os puzzles ou quebra-cabeças nesse jogo, somente diga que o próprio jogo e a sobrevivência é o quebra-cabeça em si. Agora que falamos muito sobre a gameplay excelente, vamos falar mais sobre os aspectos que compõem a grande atmosfera desse jogo. Vamos começar pelo aspecto que é notado de primeira, os gráficos. Até mesmo quando o jogo lançou originalmente para o GameCube, ele ainda assim tinha gráficos belíssimos, e os fundos pré-renderizados ajudavam ainda mais. Com o remaster, o jogo ficou ainda mais bonito, ao nível onde você sequer diria que esse jogo inicialmente era de 2002. Até mesmo Jill e os outros personagens têm gráficos impressionantes e texturas muito bem modeladas. Para mim, cada cenário desse jogo tem identidade própria e são esculpidos para serem os mais aterrorizantes dentro do mundo mundano dessa mansão e suas redondezas. Um fato que ajudou muito na criação desse mundo medonho de armas biológicas é a aparência de cada monstro. Os zumbis estão mais grotescos do que nunca, pelo menos para a época, e eles realmente têm detalhes gráficos que anteriormente nunca foram vistos, como os detalhes de apodrecimento e decomposição da pele, sem contar os olhos brancos e sem vida, os ferimentos estruturais e machucados. Tudo isso são detalhes que transformam essas criaturas em inimigos formidáveis. Com gráficos belíssimos, os Hunters foram remodelados para parecerem mais reptilianos do que nunca. Os cachorros têm detalhes grotescos e texturas bem realistas. Yawn, a serpente, com suas escamas e textura serpentina, é uma beleza de se ver. O Tyrant, com todos os detalhes em seu coração, sua pele e o físico monstruoso. Lisa Trevor, com sua máscara de rostos, é simplesmente incrível. Todos esses detalhes fazem o remake ter uma identidade visual diferente e a direção de arte é bem pronunciada para cada criatura e lugar, desde os lugares aristocráticos da mansão aos lugares mais aconchegantes e cheios de mistério dentro da propriedade Spencer. As cavernas molhadas e sujas de Lisa Trevor, sem contar os aposentos dela, aos laboratórios destruídos pelo T-Vírus. Tudo isso é Resident Evil, uma personificação da arte que consolidou a franquia, e eu pessoalmente gosto muito. A dublagem é melhor que a do jogo antigo,
e não precisava de muita coisa para sermos honestos. But just take a look at this. It's Forrest. Oh my God. Ainda assim, não espere uma dublagem absurda no nível de Metal Gear ou algum outro jogo da época que ele lançou. Ela serve seu propósito e, para ser sincero, ouvimos poucas vezes os personagens falando um com o outro, mas quando eles falam, para os padrões de hoje, a dublagem é até que ok. Você consegue compreender algumas das emoções passadas pelos dubladores, especialmente Chris quando interage com Rebecca. Você percebe que o cara realmente se importa com ela, como se ele a visse como uma pequena irmãzinha, como a sua irmã Claire. Jill geralmente tenta se manter calma e podemos perceber os vacilos de vez em quando, mas Barry está ali para ajudar. O próprio Barry dessa vez mostra muito mais emoção devido ao fato dele saber que obviamente está traindo seus amigos, mas no jogo original, por causa daquela dublagem meio bizarra, não era possível entender plenamente as intenções de Barry. Em geral, é uma dublagem bem legal, mas nada excepcional, se é que me entendem. Uma coisa que eu senti falta foi as piadinhas como You were almost a Jill sandwich. E o famoso Wesker Sad Boy pedindo para Chris parar de rir dele. Chris? Stop it! A trilha sonora, sem dúvidas, é uma das melhores da franquia. Ela amplifica tudo que eu falei sobre a ambientação e o perigo dos inimigos. Nesse jogo, temos músicas desde aquelas que criam uma atmosfera perigosa, sombria e opressiva, onde você não sabe ao certo se tudo está bem ou se algum inimigo grotesco vai aparecer e acabar com sua vida. A capacidade desse jogo de instalar o terror e desespero em quem joga pela primeira vez é quase sem igual, mas também não temos só músicas assim. Como é de costume em Resident Evil, temos também o tema da sala de save, que te libera um pouco dessa pressão e terror, mas que ainda te lembra que tem terrores inimagináveis atrás da porta, te esperando pacientemente. Resident Evil Remake não tem medo de criar uma atmosfera sombria, cheia de monstros absurdos, e não tem medo de soltar sua mão para que você se vire ou que sobreviva ao horror. Nem é preciso dizer que esse jogo é o meu favorito na franquia. A mansão por si só é fenomenal, mas ainda temos outros cenários impressionantes, como a guarita e as residências, que também têm suas partes insanas, como o aquário improvisado dos tubarões, que para ser sincero é tenso pra caramba. As cavernas têm a perseguição de Lisa Trevor, a aranha Black Tiger, que é o pesadelo dos aracnofóbicos, e aos laboratórios com sua paleta de cores mais morta e mundana. As partes desse lugar responsáveis pela energia que são alaranjadas e hospedam uma das criaturas mais medonhas na franquia, as quimeras, que foram criadas ao implantar o DNA de uma mosca em um embrião humano em mulheres sem teto raptadas pela Umbrella. Outra coisa notável de dizer é que os arquivos do jogo também ajudam em construir essa atmosfera muito pesada, e recomendo que vocês leiam todos que passarem, especialmente aqueles para entender um pouco mais sobre Lisa Trevor, e é justamente sobre ela que vamos falar agora. Lisa Trevor com certeza é uma das melhores adições a esse jogo. Ela é um dos personagens mais trágicos de toda a franquia e gostaria de mostrar a vocês o quão bem escrita essa personagem é e como isso a deixa ainda mais assustadora. Lisa Trevor era a filha de Jessica e George Trevor, o arquiteto que construiu a mansão Spencer. Trevor foi imortalizado em seu design na mansão como uma pintura na parede da galeria, e após a conclusão da mansão, a família foi convidada por Oswald E. Spencer, o cliente, para irem até lá.
George estava ocupado com o trabalho e não teve como ir, então Jessica dirigiu até a mansão com Lisa, onde planejavam ficar durante a semana até a chegada de George. Chegando à mansão por volta de sexta-feira, 10 de novembro, as duas foram imediatamente detidas pelos seguranças de Spencer e levadas para uma caverna subterrânea abaixo da propriedade. Lá, Jessica e Lisa foram injetadas respectivamente com as cepas do tipo A e tipo B do vírus progenitor, que Spencer acreditava que seria útil para a eugenia, mas que exigia alteração para transformar um ser humano com sucesso. Elas foram submetidas a vários testes e a saúde mental de Lisa deteriorava, e sua mãe Jessica não resistiu e foi morta. Porém, o corpo de Lisa reagiu muito melhor à infecção do vírus progenitor e ela desenvolveu um certo grau de força sobre-humana. Lisa sentia falta de sua mãe e Spencer mandou uma funcionária para fingir ser ela, mas Lisa eventualmente percebeu que era enganação e cortou o rosto da funcionária, porque acreditava que a mulher havia roubado o rosto de sua mãe. Ela conseguiu fugir temporariamente e encontrou os túmulos de seus pais, mas George ainda estava vivo na época, então ela ter visto o túmulo de George era algo da cabeça dela. Mas ela encontrou o túmulo de sua mãe, mas não conseguiu abri-lo porque estava selado por uma pesada laje de pedra. Nos próximos 28 anos, ela permaneceu embaixo da mansão e foi movida para o laboratório Arklay. Durante esse período, a saúde mental de Lisa piorou a um ponto onde ela teve que ser acorrentada em uma cama. Ela foi alimentada por meio de terapia intravenosa e transportada em uma cadeira de rodas caso precisasse ser movida. A partir de 1978, o Dr. William Birkin, o novo pesquisador-chefe da instalação, fez uso considerável de suas habilidades, à medida que a necessidade de cobaias aumentava. Em 1988, Lisa Trevor foi selecionada para ser hospedeira de um parasita do tipo Nemesis Alpha. Sim, o parasita que posteriormente foi usado em Nemesis. Esses parasitas foram projetados pelo setor da Europa da Umbrella para substituir as funções cerebrais em uma arma biológica para melhorar o desempenho, mas teve uma baixa taxa de sucesso. Durante a implantação cirúrgica, o sistema imunológico de Lisa atacou o organismo e o destruiu, mas isso acabou restaurando um certo grau de consciência nela e ela ficou muito mais perigosa. Birkin, ao contrário, conseguiu isolar uma cepa mutante do vírus progenitor totalmente distinta do T-vírus, como o qual ela havia sido testada anteriormente. E adivinhem só, essa cepa isolada era o vírus Golgotha, ou o G-vírus. Devido à sua inteligência parcialmente restaurada, ela fez uma chacina com mulheres e removia o rosto delas com sua força sobre-humana. A Umbrella então ficou totalmente farta dela e tentou eliminá-la, mas seu fator de cura simplesmente a curou, e para se certificar que ela estava morta, eles a deixaram sob observação por 3 dias, e então ela foi despachada. Onde o corpo dela foi jogado é incerto, mas ela viveu nas montanhas Arklay, e após o surto do T-vírus no laboratório em maio de 1998, o território de Lisa se expandiu para abranger toda a propriedade e as terras ao leste, transformando um galpão que os funcionários usavam para armazenar abóboras e outros vegetais cultivados. Lisa aproveitou disso e fez uso dos túneis subterrâneos onde foi infectada pela primeira vez, acessados a partir de um alçapão no galpão. No quarto dela podemos ver que há vários objetos que ela havia roubado da mansão. Simplesmente um personagem extremamente trágico que teve um destino pior que a morte, porque ela não pode morrer devido ao seu fator de cura e os vírus dentro dela. Nós a encontramos algumas vezes no jogo, como mencionado, e eu pessoalmente não sinto nenhum tipo de terror por ela, e sim pena. Pena por uma criança tão inocente ter caído nas mãos de pessoas tão malévolas como Oswald e Spencer e a Umbrella. Durante a batalha final contra ela, quando finalmente erguemos a pedra do túmulo de Jessica, ela finalmente pega o crânio da mãe e pula para baixo, algo muito trágico. E ela só foi morrer de verdade muito tempo depois na explosão da mansão.
quando Wesker conseguiu sair de lá após ter desbloqueado os seus poderes sobre-humanos. Agora que vimos muito sobre o jogo, vou falar sobre a história completa. Ou melhor, vou falar o suficiente para que vocês tenham vontade de jogar o jogo. Resident Evil começa na noite de sexta-feira, 24 de julho de 1998. O Serviço Especial de Táticas e Resgate, ou STARS, uma unidade de forças especiais da polícia composta por ex-soldados e cientistas, foi designado para as montanhas Arklay para investigar uma série de homicídios canibais conduzidos por um homem não identificado e um grupo de pessoas. Essa unidade foi dividida em duas equipes. A equipe Bravo, enviada na noite anterior, cessou o contato via rádio, obrigando a equipe Alpha a investigar seu desaparecimento para completar a missão. A equipe Alpha identifica o helicóptero abandonado da equipe Bravo no solo e investiga, encontrando o corpo do piloto Kevin Dooley, mas nenhum sinal dos outros, incluindo seu copiloto Edward Dewey. Logo no início da busca, Joseph Frost é atacado por uma matilha de cães chamados Cerberus e seu corpo é dilacerado. Seus companheiros, incapazes de salvá-lo, são forçados a fugir dos cães. Na comoção, o piloto Brad Vickers decola, deixando para trás os 4 membros restantes da equipe Alpha: Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e o líder, Capitão Albert Wesker, que correm para uma grande mansão, a Mansão Spencer, vista de longe. Logo após chegarem à mansão, os 4 STARS se dividem para revistar o prédio, embora não se saiba quais ações são atribuídas a quem. Ao investigar um tiro perto da sala de jantar, o Dr. Kenneth Sullivan, da equipe Bravo, é encontrado morrendo devido a um ferimento fatal na garganta, tendo sido assassinado por um zumbi. Posteriormente, Forrest Spire é encontrado em uma varanda aparentemente morto, mas logo se levanta como outro zumbi. Richard Aiken é encontrado envenenado por uma cobra mutante venenosa, a tão conhecida Yawn, e ele tem alguns destinos. Ou ele morre por causa do veneno, ou ele é morto pela cobra, ou é morto pelo grande tubarão Neptune, ou Netuno, após receber o tratamento. Enquanto Jill tem o apoio de Barry Burton, Chris Redfield encontra a médica da equipe Bravo Rebecca Chambers. Enquanto isso, Jill continua trabalhando com Barry na investigação da mansão e começa a suspeitar que algo está errado com ele devido às suas ações estranhas. Com o passar do tempo na investigação, os policiais ficam sabendo que a mansão faz parte de uma base operada pela grande farmacêutica Umbrella, e os mutantes que eles encontraram são o resultado de um vírus mutagênico que escapou e acabou infectando os indivíduos que, na verdade, ainda estão vivos. Mas os hospedeiros acabam sendo mutados e ficam fisicamente mais poderosos, enquanto têm mudanças radicais em seus cérebros e também nos seus hormônios. Porque o T-vírus não é capaz de reanimar corpos, mas com certeza ele consegue te transformar em uma arma biológica muito perigosa e até muito forte. E os indivíduos aqui que foram infectados acabaram sendo mordidos antes ou acabaram sendo postos em um estado próximo à morte, como Forrest. E então o vírus tomou conta e eles se transformaram nessa arma biológica. Os membros da STARS, em buscas adicionais da mansão, descobrem sobre a família Trevor, que eu falei anteriormente, e eles descobrem que Lisa está viva e bem tranquila por aí, embora ela tenha enlouquecido e sofrido uma mutação horrível. Em um prédio próximo, usado como dormitório para trabalhadores do laboratório, eles descobrem que o lugar foi dominado por uma planta mutante, a Planta 42. Uma espécime de pesquisa de planta mutante que acabou enlouquecendo durante o acidente e atacou a equipe para drenar o sangue deles para seu sustento, usando suas eras. Seu crescimento é atribuído ao consumo do porão abaixo, que abriga um enorme tanque de tubarões para pesquisas sobre mutantes baseados em peixes. Tanto Jill ou Chris conseguem drenar a água e fazer com que esses tubarões mutantes acabem asfixiando, mas o grande tubarão Neptune é fritado com eletricidade. E a Planta 42 também foi destruída por eles, tanto por Jill e Barry,
ou por Chris, que acaba usando o V-Jolt para enfraquecer drasticamente a planta. Na área subterrânea do pátio, o capitão da equipe Bravo, Enrico Marini, é encontrado vivo, mas muito ferido. Ele acredita que há um traidor dentro da unidade STARS, responsável por tudo o que aconteceu, mas ele é assassinado e o assassino foge rapidamente. Quando a equipe chega no laboratório, a investigação chega ao fim. Finalmente entende-se que a natureza da investigação do vírus fez parte da investigação ilegal de armas biológicas em nome dos militares dos Estados Unidos, em desrespeito pela Convenção sobre Armas Biológicas. O último vírus, Epsilon, vazou durante um acidente, fazendo com que a equipe fosse infectada e incapaz de manter as instalações, o que permitiu que as armas biológicas escapassem. Também foi descoberto que o capitão Wesker, um ex-pesquisador do Exército dos Estados Unidos, não apenas era um ex-membro da equipe de laboratório da divisão americana da Umbrella, mas também continuou a trabalhar como espião para a empresa. Sob as ordens da Umbrella, Wesker trouxe a divisão STARS da mansão para evitar o envolvimento de policiais estaduais e também para provar a eficácia dos mutantes em matar profissionais armados. E ele tem ordens para destruir o laboratório e qualquer material incriminador e recuperar amostras de clones embrionários das armas biológicas. É revelado então que Barry Burton foi forçado a ajudar na destruição do material sob o assassinato de sua família, e tudo isso era mentira. Wesker é encurralado no nível B4 do laboratório e não apenas confessa as ações, mas também acrescenta que planeja trair a Umbrella após a conclusão da missão, destruindo o laboratório e entregando os clones embrionários a uma empresa rival. Os seus olhos brilham quando ele olha para a mais recente criação de armas biológicas da Umbrella dos Estados Unidos, o Tyrant T-002, e ele é despertado de seu sono com ordens de matar os outros membros da STARS. No entanto, ele se volta contra Wesker e o empala com suas garras antes de ir atrás dos outros. O sistema de autodestruição do laboratório é ativado e, canonicamente, os 4 membros da STARS, Barry, Rebecca, Chris e Jill, correm para o heliporto para alertar Brad sobre a necessidade de resgate. E é interessante notar que em cada uma das campanhas, você tem que resgatar o personagem opositor, ou seja, Jill resgata Chris e Chris resgata Jill com os discos MO. Então não se sabe ao certo qual é canônico, mas enfim, o T-002, após ter sido derrotado no laboratório, confronta eles novamente no heliporto quando o helicóptero chega. Mas depois de uma grande luta e de Brad ter jogado um lança-foguetes, o Tyrant é destruído pelo impacto direto de um desses foguetes e explode. E os membros da STARS voam sobre as montanhas, enquanto todo aquele ambiente do pesadelo deles acaba sendo destruído. Não há palavras para descrever a obra-prima que esse jogo é. E se eu não te convenci a dar uma chance para esse jogo, ou jogá-lo novamente, então não sei o que te dizer além de que agradeço por ter visto até aqui. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. E também comentar o que acham de Resident Evil Remake e qual seu favorito. Se quiser dar um apoio extra, vire um apoiador no Apoia-se para ganhar benefícios extras como entrar no Discord do canal e até participar de eventos exclusivos. Um grande agradecimento aos membros do canal e um agradecimento mais que especial para Muka, Sunny Play, Zero Espada, Kuai Liang Reverso, Ultra Desfoda-se e Glitched.